Paz a todos, meu nome é Cássia, sou professora de inglês há uns 14 anos, mais ou menos, e hoje eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês algumas dicas de inglês para o Enem. O Enem vai avaliar a sua habilidade de interpretação, através de vários gêneros textuais. Pode ser tirinha, trecho de um artigo, de uma música, um texto. Então, nós vamos considerar aqui um texto, por exemplo, para partir aí, para iniciar as dicas, para você não ficar assustado. Você tem mais ou menos 3 minutos para responder cada pergunta. São 5 perguntas em inglês. E existem algumas técnicas, algumas estratégias aí para você ficar mais tranquilo, tá? Então vamos às dicas, ó. Considerando um texto, não a tirinha. A tirinha depois a gente vai fazer na prática, que é mais tranquilo. No texto, no caso de texto, antes de ler o texto, vá para a pergunta. E leia e entenda o comando da questão. Você vai entender o enunciado primeiro, porque assim você volta para o texto sabendo o que você tem que procurar. Qual a resposta você tem que encontrar. No texto, procure por palavras-chave. Atenção ao título e subtítulo quando tiver, porque ele já dá o assunto, né? Ele já vai trazer o assunto nele. Skimming é a dica número 2. Skimming é você ir para o texto e ir procurando palavras-chave. Então, você dá uma leitura geral, uma leitura dinâmica, vamos dizer assim. Scanning seria você dar uma escaneada, como se fosse de cima para baixo mesmo, o scanner no texto. Mas, no caso, entendendo o enunciado, você já vai sabendo o que você tem que procurar. Então, dando mais atenção aos detalhes, aquela pergunta específica, aquela informação específica que você tem que buscar. Então vamos lá. Palavras-chave. O que são essas palavras-chave? Um exemplo é o grupo dos cognatos. Cognatos é aquela palavra que você consegue deduzir a tradução. Ela é o que parece. Então, o Enem, eles às vezes traz muitas palavras diferentes que a gente não está acostumado a ver no nosso contexto geral, assim, mas são cognatas. Então, na maioria das vezes, ela é o que parece. Existem sim os falsos cognatos, falsos amigos, mas eles são minoria, eles fazem parte de um grupo menor. Então, arrisca pelo que parece ser essa palavra. Eu trouxe alguns exemplos de cognatos aqui, que tem a tradução do lado direito, mas nem precisaria, porque ela é o que parece. Então, competition é um exemplo, television, radio, music, area, human, emotion, idea, factors, garage, regular, tá vendo? Tudo parecido, parece só americanizou a palavra. Latino, mission, offensive, problem, different, material, idea, offensive, future. Então, são palavras cognatas. Parece, já consegue deduzir a tradução. Falsos cognatos, como eu disse, eles são minoria, mas preciso você conhecê-los, tá? Hoje em dia, na internet, tem muito material pronto já, com listas de falsos cognatos. Então, é legal você ter exposição a quais são os que mais aparecem. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Parents parece parentes, mas quer dizer pais, pai e mãe. Pretend parece pretender, mas é fingir. Actually, que é na verdade, ele tem outra aparência, mas ele quer dizer na verdade. Prejudice, que é preconceito. Assume, presumir. Currently, que é atualmente. Principal, que é diretor escolar. A palavra principal mesmo em inglês é main. Content é conteúdo. Glad, que é contente. Sensible é sensato. E sensitive é sensível. Então, elas são meio que o contrário, né? Esses são alguns exemplos dos falsos cognatos. Então, é importante que você conheça os falsos cognatos, mas não fique muito preocupado com eles. Num texto, então, sempre vai procurando pelos cognatos primeiro. Você procura os cognatos, tá bom? Continuando sobre palavras-chave, é importante que você vá para a prova com uma bagagem de vocabulário, uma bagagem sólida. Então, olha, talvez você não tenha tanta exposição ao idioma assim, mas vamos considerar, por exemplo, os cognatos. Então, só de já saber que a maioria das palavras é o que parece, você já conseguiu um grupinho de vocabulário aí para traduzir. Agora, nós vamos juntar aqui os prefixos. Conhecer a tradução dos prefixos e dos sufixos já vai aumentar ainda mais essa gama de vocabulário que você ganhou.
Então, eu trouxe alguns para a gente praticar. Prefixo, então, ele vem antes de uma palavra. Esse primeiro exemplo é o this, e ele vai trazer a ideia de oposição. O exemplo que eu coloquei é o like, de gostar. Se você ver a palavra dislike, aí é não gostar, ele vai dar a ideia oposta. Obey é obedecer, disobey, desobedecer. Cover é cobrir, discover, descobrir. Agree, concordar, disagree, discordar. Então, ele traz a ideia de oposição, esse é o primeiro prefixo. Outro prefixo comum é o an, que é praticamente a mesma coisa. Ele vai trazer a ideia de não, de oposto. Do é fazer, undo, desfazer. Acceptable quer dizer aceitável, unacceptable, inaceitável. Happy, feliz, unhappy, infeliz. Fair, justo, unfair, injusto. Então, ele traz essa ideia de não, oposto. Sufixo vem depois da palavra, no final da palavra. Quando você vê esse BLE, o som vai formar bol. Em português, equivale ao sufixo vel. Existe essa questão do sufixo e prefixo em português também, então você vai memorizar rapidinho, tá? Vel, bol, então é o vel. Comfort é conforto, comfortable, confortável. Acceptable, aceitável. Access, o que parece a palavra access? Vamos pegar pelo cognato. Acesso, acessar, né? Accessible, agora juntando com bowl, acessível. Você já ganhou duas palavras, talvez você nunca tenha visto essa palavra. É cognata? Já ganhou, já sabe o que é. Conhece o sufixo bowl? Ganhou duas. Então, accessible, acessível. Adore, adorar. Adorable, adorável. Li é o sufixo em português mente. Ele forma advérbios, sorry. Por exemplo, final é final. Finally, finalmente. Então, ele traz esse mente. Differently, diferentemente. Naturally, naturalmente. Carefully, cuidadosamente. Então, o final, mente. Less é sem, menos, não tem. Home quer dizer casa. Homeless, sem casa, sem teto. Use é usar. Useless, sem uso. Em português, uma coisa que é sem uso, não tem uso, ela é inútil. Price é preço. Priceless, sem preço. Speech, fala, discurso. Speechless, sem fala, sem discurso. Full é cheio de, em algumas palavras ele vai aparecer como oso, osa. Hope é esperança. Hopeful, esperançoso. Tá vendo? Ele dá esse final oso. Doubt é duvidar. Doubtful, duvidoso. Powerful. Power é força, poder. Aqui nesse caso, juntando com full, powerful, poderoso. Color é cor. Colorful, coloroso não tem. Então é colorido, cheio de cor. Então, full dá a ideia de cheio de, ou o final oso, ok? E o último sufixo de hoje, esse ness, ele faz uma transformação, vamos dizer assim, ele transforma adjetivo em substantivo abstrato. É o que faria, por exemplo, a conversão da palavra feliz para felicidade. Triste, tristeza. Olha o exemplo aqui, dark é escuro, darkness, escuridão. Ele fez essa conversão. O exemplo do felicidade era só você pegar happy e colocar o ness, happiness. Triste é sad, tristeza, sadness. Tá vendo? Ele faz essa conversão. Ó, kind é bom, kindness, bondade. Weak, fraco, weakness, fraqueza. Sick, doente, sickness, doença. Além desses sufixos, prefixos, cognatos, palavras-chave são nomes próprios, por exemplo, que são as palavras que vão aparecer em letra maiúscula. Essas você não precisa traduzir. Então já dá uma enxugada, ó. Você procurando cognato, conhecendo o sufixo e prefixo e já destacando nomes próprios e datas, já vai enxugar esse texto já, tá bom? Então assim você vai ganhar tempo e vai conseguir focar no que ele quer saber, ok?
Bom, como eu disse para vocês, é importante que você tenha uma bagagem de vocabulário. O Enem não vai avaliar o seu nível gramatical. Então, não vai ter, assim, perguntas para você corrigir, colocar na gramática correta, dar a nomenclatura correta de cada tipo de palavra. Não é isso que vai acontecer. Mas é importante que você tenha algumas palavras fixas na sua cabeça, algumas traduções frescas na sua cabeça. Então, eu trouxe algumas tabelas e eu vou pedir um favor para você. Você vai pegar uma folha e vai anotar só as palavras que você não conhece. Se não quiser memorizar o termo, não precisa. Ah, eu tenho que memorizar que isso aqui é um pronome interrogativo. Não precisa, não vai aparecer isso. Mas você tem que saber a tradução dessas palavras, tá bom? Então, aquelas que você já conhece, você desconsidera. As que você não conhece, não conhecia, você vai anotar numa folha e vai focar em memorizar essas palavras, tá bom? Então vai colocar elas, não vai deixar elas esquecidas no caderno. Você vai revisitar essa tabela, essa lista que você vai criar do seu próprio glossário, o máximo de vezes que você conseguir, até você memorizar, tá bom? Então, esses pronomes interrogativos, apesar do nome, ele não vai aparecer só em perguntas. Aparece sim no meio da frase afirmativa, negativa. Então, tem muitas delas nos textos do Enem, tá bom? Você vai ver, vai encontrar essas palavras aqui. Vamos treinar, ó. O que? What? Que tipo de? What kind of? O que mais? What else? Onde? Where? Quando? When? Quais? Qual? Which? Quem? Who? Por quê? Why? De quem? Whose? A quem? Whom? Como? How? Quantos? Quantas? How many? Quanto? How much? Com que frequência? Com qual frequência? How often? Então, aproveita que a aula é gravada, pausa o vídeo e foca nas que você não conhecia, não lembrava a tradução, anota elas e se empenhe em memorizá-las, tá bom? Outra tabela importante de você conhecer são os pronomes. Então, como eu disse para você, não vai aparecer assim, ó, por que que é assim e não assado? Porque eu uso esse me e não uso mine. Então, nesse momento, eu não vou focar nas diferenças entre elas, tá? Eu vou colocar aqui a tradução e vou trazer só uma informação importante que você tem que saber. Mas conhecer a tradução já é suficiente nesse momento, tá? Para a prova do Enem. Conheça a tradução de cada palavra e assim você vai conseguir entender melhor o texto, tá? Faz o mesmo esquema, anota só o que você não lembrava. Nós vamos por linha, assim, porque elas são combinadas, tá? A palavra eu em inglês é I. Vai repetindo para treinar comigo, tá? Eu, me, mim, em inglês. Me. E esse formato vai aparecer, essa coluna aqui inteira, na verdade, ó, em verdinho, você vai ver dessa forma sempre que for depois de um verbo ou no final da frase, tá bom? Mas foca na tradução, que no momento é o necessário. Então, eu, me, comigo, me. Meu, minha, meus, minhas. My. Meu, minha também. Mine. Essa última coluna também é mais comum no final da frase, tá bom? No final da frase ele vai aparecer desse jeito. Porque a tradução vai ser parecida com com essa rosinha anterior. A diferença entre elas é que ela vai ser mais no final da frase. Tem outras particularidades, mas no momento não é necessário que você entenda. Só a tradução. Segunda linha aqui, ó. Você, you. A você, you. Seu, sua, your. Seu, sua, your. Ele, he. A ele, ou ele também, him. Dele, his. Dele, his. Ela, she. A ela, her. Dela, her. Dela também no final da frase, hers. Esse S não é porque está no plural, tá bom? Como eu disse, tem algumas particularidades dessa coluninha aqui. Mas lembra que é porque está no final da frase. Já é suficiente. É o final da frase. Ele ou ela para objetos, animais. It. A ele, it. Dele, its. Dele, dela, its. Nós, we. Nós, a nós, us. Nosso, our. Nosso, our. Isso pode ser no plural também, tá? Vocês, you. A vocês, you. Seus, suas, your. Seus, suas, your. Eles, elas, they.
A eles, a elas, them. Deles, delas, their. Deles, delas, no final da frase, theirs. Então, entenda a tradução. Foca em conhecer a tradução. Depois que passar o Enem, você tiver essa curiosidade de qual a diferença, aí você busca essa informação, tá? Para esse contexto que nós estamos agora do Enem, não é necessário que você entenda a diferença. Só consiga memorizar a tradução. É importante, tá? Outro grupo de palavras importantes que você conheça são esses aqui, que vai aparecer bastante, eles são comuns. E assim como na tabela anterior, só vou explicar a tradução. A gente vai treinar a tradução. Você vai anotar o que você não lembrava. Pausa o vídeo, anota, foca em memorizar, porque são poucos. No final das contas, a sua lista vai ficar pequena até, tá? Olha, esse some, quando eu juntar com one ou body, formar a palavra someone, somebody, vai formar alguém. O some sozinho já é algum. Agora, se eu juntar com one ou body, alguém, tá bom? Alguma coisa, something, e algum lugar, somewhere. Any é qualquer, sozinho ele quer dizer qualquer. Agora, se eu ver anyone ou anybody, eu posso traduzir ele como qualquer um, ninguém, alguém, depende da frase. Ele tem três traduções, tá? Cada uma delas. Então, anyone ou anybody, que são a mesma coisa, não tem diferença entre eles. A tradução pode ser qualquer um, alguém, ninguém. Anything, qualquer coisa, alguma coisa, nada. Tudo depende da frase, do contexto. Anywhere, qualquer lugar, algum lugar, nenhum lugar. Sim, ele tem três traduções. O no é não, ou sem. Então, no one, nobody, ninguém. Nothing, nada. Nowhere, nenhum lugar. Lugar nenhum. Every, sozinho, é todo ou cada. Everyone, everybody, todo mundo, todas as pessoas. Everything, tudo, todas as coisas, tudo. Everywhere, todo lugar, todos os lugares. Então aí você já está formando a sua lista de vocabulários que você precisa memorizar, ok? Além dessas dicas, até chegar essa data da prova, é importante que você tenha uma prática de leitura, para não assustar. Vai ter texto pequeno, vai ter texto grande, aí chega no texto grande e fala, sei nada. Então, tenha uma prática de leitura. Procure no Google palavras dos provas dos anos passados. Esse link aqui você pode digitar depois, pausa o vídeo e digita. Tem vários exercícios do Enem dos anos anteriores com a resposta. Então é muito bom você praticar para você ficar mais tranquilo, já saber como que funciona, ter um bom domínio de vocabulários também, com essa lista que você fez aí, das palavras que você não conhecia ou não memorizou ainda, já vai aumentar a sua lista de vocabulários. Então, isso é tudo importante para que você tenha mais tranquilidade na hora da prova, ok? Agora eu trouxe para vocês alguns exemplos para a gente praticar, tá? Quando for tirinha, imagem, é mais tranquilo, você não precisa partir direto para o enunciado. Pode focar já na imagem, tá? Isso é uma sugestão, ok? Então, observe a expressão facial, os detalhes da imagem, e aí nós vamos para a fala. Todas as tirinhas vão ter uma fala. Então, aqui tá assim, ó. How do you turn this thing on? Olha a palavra how que eu falei que apareceu, ó, os pronomes interrogativos. No cartoon, o estudante faz uma pergunta usando turn this thing on. Nós vamos às alternativas e eliminar algumas que a imagem não traz, tá bom? Então você sempre associa com a imagem. Bom, suspeitar que o colega está com o seu material por engano, duvidar que o colega possa se tornar um bom aluno, em que momento a imagem parece isso? A fala, turn this thing on. Como que você pode associar com isso, um bom aluno? Já elimina, tá? Desconfiar que o livro levado é de outra matéria. Entender como desligar da postura do colega. Desconhecer como usar um livro impresso. Então, nós vamos analisando a imagem e a gente vai descobrir aqui que a alternativa correta é a letra E.
Na verdade, ele está desconhecendo como usar o livro impresso. E é uma reflexão, né, ao excessivo uso da tecnologia. Que algumas crianças podem crescer sem saber como é que usa um livro, né? Onde que passa a página? Em português, a frase seria assim: How é como. Então, como você liga essa coisa? How do you turn this thing on? Como você liga essa coisa? E a alternativa correta é a letra E, ok? Outra tirinha. Então, não precisa ir pronunciada, a gente pode ir direto para a fala aqui, ó. O Santa Claus. Observa quem está falando, tá? É, observe os detalhes da imagem. What would you like for Christmas, little Sally? A future, ela respondendo, a future free of sexism and crippling student loan debt. No, seriously, what do you want? Então, vamos reduzir essas falas aí, essas palavras. Procura a palavra conhecida, tá bom? Depois a gente vai traduzir. Ao reformular a sua pergunta, o Papai Noel, então, reformular. Primeira pergunta está aqui, a pergunta reformulada está aqui, é nela que nós vamos ficar. Ao reformular a pergunta, o Papai Noel confere maior formalidade à sua indagação? Ele perguntou a mesma coisa da primeira vez, com mais formalidade? Não. Questiona a viabilidade do pedido feito por Sally? Critica posicionamentos sexistas presentes no pedido da Sally? Em algum momento ele criticou? Na pergunta reformulada? Não, então já anula. Satiriza as problemáticas da dívida estudantil e do machismo? Nem apareceu essa palavra aqui. Então, nós vamos já eliminando e chegando já na resposta correta, que é a letra B. Ele questiona a viabilidade do pedido feito por Sally. Vamos traduzir e entender por quê. What, mais uma palavra do grupo dos pronomes interrogativos. Ok. What would you like for Christmas, little Sally? O que você gostaria de Natal, de ganhar de Natal, pequena Sally? Ela responde, a future, olha um cognato aí, um futuro livre de sexismo e da dívida estudantil. No, seriously, what do you want? Não, é sério. O que que você quer? Ele quis dizer, tipo assim, não tem uma coisa mais fácil? Não quer uma bicicleta? Mais fácil de eu conseguir para você? Então, as alternativas, você vai lendo e eliminando aquelas que a imagem não mostra isso, tá bom? Agora vamos para um texto aqui, ó. Em relação ao texto, antes de ler o texto, nós vamos para o enunciado. Então, a pergunta, o comando da questão era: a autora desse comentário sobre o filme Frida mostra-se impressionada com o fato de a pintora ter uma aparência exótica, vender bem a sua imagem, ter grande poder de sedução, assumir sua beleza singular, recriar-se por meio da pintura. Agora a gente vai para o texto sabendo o que nós temos que procurar. Ela se mostra impressionada com o fato da pintora, o quê? Vamos lá para o texto. Você, como essa prova vai ficar com você, você pode ir riscando, circulando as palavras chave, tá? Então, procure palavra cognato, nome próprio, para já ir enxugando esse texto. Aí você vai fazendo essa leitura dinâmica. Faz uma leitura rápida, já selecionando as palavras-chave, ok? Então, ó, one of the things that made an incredible, olha lá, palavra-chave, impression cognata on me in the film was Frida's comfort in and celebration of her own unique beauty. Vai destacando a palavra-chave. Tem um monte de cognato aí só nessa frase. She didn't try to fit into conventional ideas or images about womanhood or what makes someone or something beautiful. Instead, she fully inhabited her own unique gifts, not particularly caring what other people thought. She was magnetic and beautiful in her own right. She painted for years, not to be a commercial success or to be discovered, but to express her own inner pain, joy, family, love, and culture. She absolutely and resolutely was who she was. The trueness of her own unique vision and her ability to stand firmly in her own truth was what made her successful in the end. Se você não quiser ler direto em inglês, não tem problema, você pode fazer em português também, essa leitura dinâmica.
Então tá, eu fiz assim essa leitura considerando que você estaria destacando palavra-chave. Agora eu vou traduzir as palavras que são mais comuns, tá bom? Para você conseguir criar essa independência. Sempre vai ter uma palavra que você não conhece, sempre. E o que que a gente faz? Nesse momento, não tem professor para traduzir para você e você não pode usar tradutor. Então a gente ignora ela, tá bom? Você pula ela. E aí, com as palavras que a gente conhece, nós vamos tentar entender o contexto. Então, ó, uma, coisas, eu estou traduzindo as mais comuns, tá? Incrível impressão em mim, no filme, o conforto da Frida, celebração, beleza única dela. Ok. Ela não, ideias convencionais, imagens, mulher, faz alguém, alguma coisa bonito. Ela, isso aqui parece habitou. Vamos ver. Habitou, únicas, não particularmente, o que outras pessoas. Então, ó, foca nessas palavras que você conheceu aí, que você já consegue deduzir. Ela, magnética e bonita. Tá. Ela pintou anos, não sucesso comercial, descoberta, expressar sua alegria, família, amor, cultura. Ela, ah lá, o li ali, ó. Absolutamente? Vamos ver se faz sentido. Era quem ela era. Única visão, habilidade dela, ficar firme, o que, sucesso dela no final. Gente, o que eu fiz aqui? Eu ignorei palavras que talvez para você fosse desconhecida. Então, talvez você conhecia mais palavras aqui. Mas só de ignorar essas aí, focar nos cognatos, já consegui dar uma ideia. Fez sentido? Ficou bonitinha a tradução? Não ficou. Mas eu consigo contextualizar essas palavras e chegar à resposta. Vamos para a pergunta de novo, ó. Então, a autora desse comentário sobre o filme Frida mostrou-se impressionada com o fato de a Frida ter uma aparência exótica. Em algum momento apareceu isso? Uh-uh. Vender bem a sua imagem? Não. Ter grande poder de sedução? Imagina, nem apareceu essa palavra aqui. Assumir sua beleza singular? Vamos ver, porque apareceu várias vezes aqui, ó. Única, eu misturei português e inglês. Não particularmente outras pessoas, então, única. E apareceu a palavra beleza também, aqui, ó, beleza única. Então, essa letra D é um forte candidato a ser a alternativa correta. Recriar-se por meio da pintura? Não. Então, a resposta correta é a letra D. Agora eu vou traduzir para vocês a título de curiosidade, tá? Mas a gente eliminando aqui, ó, já conseguiu chegar na resposta certa. Olha, uma das coisas que fez, que me deu uma impressão incrível do filme da Frida foi o conforto dela na celebração da sua beleza única, da sua própria beleza única. Esse on que apareceu aqui é próprio. Ela não tentava se encaixar nas ideias convencionais ou imagens sobre a mulher, ou o que faz alguém ou alguma coisa bonita. Ela não tentava se encaixar nesse padrão. Ao invés, ela habitava totalmente nos seus dons únicos e não se importava particularmente com o que as outras pessoas pensavam. Ela era, tipo assim, magnética, uma pessoa que atraía os outros e bonita do jeito dela. Ela pintou por anos não para ser um sucesso comercial ou para ser descoberta, mas para expressar sua dor interior, sua própria dor interior, esse Ona que está repetindo várias vezes que é próprio. Alegria, família, amor e cultura. Absolutely não é absolutamente, é completamente, tá bom? É um falso amigo, mas não foge tanto assim. Então ela era completamente e resolvidamente quem ela era.
A verdade na sua visão única, na sua própria visão única, a sua habilidade, ficou firme a sua verdade e foi o que fez ela ter sucesso no final, ok? Ah, ok. Então vamos lá, para o último exemplo de hoje. Outra imagem. Nós vamos analisar a imagem com o máximo de detalhes que ela traz. We're a culture, not a costume. This is not who we are, and this is not okay. Agora analise a imagem. Cada pessoa com seus traços segurando uma imagem com o quê? Fantasia? Vamos à pergunta. Nesse pôster de divulgação de uma campanha que aborda a diversidade e a inclusão, a interação dos elementos verbais e não verbais faz referência ao ato de. Olha, o próprio enunciado já fez uma interpretação aí da imagem. Ele já trouxe aqui que está falando sobre diversidade, inclusão. E a pergunta é: ele faz referência ao ato de estereotipar povos de certas culturas, discriminar hábitos de outros, de grupos minoritários, banir imigrantes de determinadas origens, julgar padrões de beleza de diversas etnias, desvalorizar costumes de algumas sociedades. Aí a gente volta na imagem e analisa com calma. O que parece que está acontecendo? Então, aqui tem a palavra cultura, não ok, a cara de insatisfação das pessoas segurando a imagem com fantasias. Tá. A alternativa correta aqui, no caso, é a letra A. Então, ele faz referência a estereotipar os povos de certas culturas. Tipo assim, a pessoa que é mexicana, ela é assim. Ela se veste sempre assim. Ou alguém que mora nos Estados Unidos é sempre assim. Então, a referência é ao ato de estereotipar os povos de certas culturas. Parece que está discriminando o hábito de grupos minoritários? Não tem nada a ver com isso. Banindo os imigrantes de determinadas origens? Também não. Julgando os padrões de beleza de diversas etnias? A imagem não mostra isso, não está fazendo assim, não está julgando. Desvalorizando os costumes de algumas sociedades? Não. A tradução da imagem é: nós somos uma cultura e não uma fantasia. This is not who we are. Não somos assim. Isso não é quem nós somos. Né? No caso, as imagens com as fantasias, tá? E não tá tudo bem, não. Ok? Bom, então, por hora é só isso. Eu espero ter contribuído com vocês e dedique-se na sua lista aí que você fez hoje. E vai com calma, segue essas dicas aí que você vai conseguir fazer e vai ter muito sucesso. Qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários, que essa dúvida chegue até nós e nós ajudaremos da melhor forma, tá bom? E o mais rápido possível. Thank you. Bye bye.